Tá bom. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui, professora Júnia Andrade, com vocês hoje, professora Cláudia Kozlowski. Vê se eu acertei a pronúncia do seu nome, Cláudia. Acertou. Perfeito. A Cláudia é uma professora do Ponto, na verdade, é a primeira professora de língua portuguesa do Ponto, que a gente conseguiu trazer de presente para vocês aqui hoje. Eu não vou nem falar que essa aula vai ser excelente, porque, por exemplo, na minha época, quando eu era professora, antes de ingressar no Ponto, o material da Cláudia era para mim um material de referência. Muito Eu mostrava obrigada. para todos os meus alunos, sempre que eu podia. E aí o que acontece? Quando eu entrei, eu queria estar entre as melhores e a Cláudia era o meu espelho de professora. Estou falando isso para ela hoje, né, pela primeira vez. O espelho de professora a quem eu queria seguir, tá? Tá certo? Então, hoje eu deixo esse presente com vocês. A Cláudia vai trabalhar concordância verbal com vocês. É um assunto de extrema importância em concurso público, todo mundo sabe disso. A gente tem aqui, ô Cláudia, alunos que vão fazer concurso para o IBGE, para a ANAC, Uhum. em peso, aguardando a sua aula. Alunos vão fazer concurso para o Ministério Público do Rio, para a Emater, que é um número menor, mas eu vi que tem aluno para isso aí, alunos do INSS, enfim, para os mais variados concursos que estão abertos aí, concursos que ainda serão abertos. Aluno de AFT, vi também, Tô Tribunal de vendo aqui, tô vendo. Uhum. carreiras policiais, Receita Federal que segue aí como uma luz, né, no fim do túnel em língua portuguesa. Gente, boa aula para vocês, deixo vocês aí numa das melhores, vou dizer, da melhor mão em língua portuguesa aqui do ponto, tá? A Cláudia vai trabalhar com vocês concordância verbal, tranquilo? Bom, para começar, boa noite a todo mundo. Um grande beijo. Estou sentindo assim uma vibração muito boa de vocês. É a minha primeira experiência nesse formato. Algumas pessoas já me conhecem por intermédio de via satélite, pelo ponto, por outros lugares, né, pelo Facebook. Então, agora estão me vendo aqui ao vivo, né? Eu espero que a gente tenha uma excelente aula. Em relação às dúvidas a respeito de curso, que está pipocando aqui pergunta. Bom, hoje, nesse momento, nós temos um curso regular teórico lá no ponto dos concursos, é no formato PDF, né? Para quem não conhece esse formato, o aluno tem o aluno inscrito recebe um link de acesso. E a partir desse link, ele tem toda semana, de acordo com o cronograma, ele pode baixar as aulas, estudar em casa, no seu computador. Alguns gostam de imprimir a parte final do curso, que toda aula eu dedico a parte final só para questões de prova, várias bancas, diversas bancas. Essa é a turma regular teórica, que é a mais completa que eu ministro atualmente, possui 15 aulas. Ela já está disponível no ponto dos concursos, vai começar em breve. Então, vocês estão recebendo assim, essa notícia em primeira mão. Vamos começar esse curso. Em breve, vou relançar para a ESAF. Bom, antes de tudo, eu vou me apresentar, porque algumas pessoas podem não me conhecer. Meu nome é Cláudia Kozlowski, eu sou professora do ponto dos concursos desde 2005 e eu sou auditora da Receita Federal, já fui, na época, técnica da Receita Federal. Então, assim, a minha experiência como aluna, como concursanda, eu empreguei no meu trabalho, porque eu sou professora de formação e pedagoga. Então, assim, eu adorei trazer para vocês essa experiência. Dou aula, meu foco, apesar de eu ser, né, eu gostar muito da ESAF, eu também trabalho com outras bancas, trabalho com o SESP, inclusive tenho um material, né, do SESP, um livro que alguns já conhecem, eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Essa daqui é minha página no Facebook, vocês já estão convidados para, enquanto couber, né, coração de mãe, sempre cabe mais um. E aqui eu vou mostrar para vocês um livro, que esse livro, eu estou ganhando um tempinho aqui para o pessoal entrar. Esse livro aqui, eu escrevi voltado para o SESP. Agora aqui, olha só, esse é o livro que eu tenho no mercado, tá?
comentadas, foi a segunda, já vai sair uma nova edição agora. Então, se você procurar esse livro na livraria ou pela internet e não encontrar, tá chegando, tá? Tem um pouquinho de paciência, que eu estou acabando de fazer a atualização, incluindo mais questões dos concursos mais recentes, e esse daqui é CESP. Então, aqui é minha página do Facebook, como eu estava falando sem vocês verem, né? Aqui é a página do Facebook, vocês já estão convidados para mandar o convitinho aí para mim, da amizade, né? Volta e meia eu faço atividades no Face, lanço desafio, às vezes eu dou o livro de brinde para quem acertar o desafio em primeiro lugar. Assim, brincadeiras, né? Quem me conhece como professora, sabe que eu gosto muito dessa troca, né? Porque apesar da gente estar tão distante, nós estamos tão próximos também, né? A internet nos aproximou muito. Primeira pergunta que eu vou responder rapidamente. Boa noite para todo mundo do Brasil inteiro. Um orgulho imenso estar participando desse projeto. Agradeço imensamente a Júnia, a equipe, de ter feito esse convite para mim. Adorei. O presente aqui não, tá, filhinha? Entra no Facebook. Olha só. Então, como eu estava falando, o material da aula de hoje são as questões que eu selecionei, estão aí no link verde para vocês baixarem, tá? Se não conseguir, insiste mais um pouquinho. Essa questão técnica, a Júlia já falou, só reforçando que se por acaso ficar lento, se perder o link, volta. E todo esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, na internet. Se estiver travando, continua escutando, às vezes é problema na conexão de vocês, tá? Então, é isso. Eu quero falar que eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, tá? Em relação à banca, porque esse projeto, os professores escolheram as bancas. Eu selecionei, como vocês podem ver a partir do material que está disponível para vocês, eu selecionei questões da ESAF, porque precisava ter um foco, meu foco escolhido foi ESAF. Agora, português é português, e essa semana está sendo muito importante para vocês. Vocês estão recebendo dicas, vocês estão relembrando conteúdo, nós vamos fazer uma revisão. Obviamente que concordância verbal é um assunto imenso, por isso que a gente teve que botar um funil e escolher a banca. Então, mesmo que o seu concurso para o qual você deseja se preparar, não seja realizado pela ESAF, seja pela Fundação Carlos Chagas, seja pelo SESC, você vai rever na aula de hoje conceitos que são conceitos gramaticais. Então, não se preocupe, mesmo que a questão que você veja seja da ESAF, o que muda, na verdade, é a maneira de explorar a questão, porque algumas bancas exploram de um jeito, por isso que é tão bom fazer curso de exercício, porque você, dominando o conteúdo, né, que você adquiriu a partir de uma turma regular, né, a partir do seu estudo, você vai treinar. E você já sabendo o que você quer, você já sabendo qual é a banca para a qual você está se preparando, o ideal é que você treine aquele estilo de prova. Mas isso não quer dizer que o material de hoje não vai servir para você. Claro que vai servir, porque é português, a língua portuguesa, são noções de concordância verbal, e como a Júlia falou, e eu coloco no meu material, o verbo é o coração da estrutura oracional. E esse coração é um dos pontos principais de qualquer concurso público, é concordância. Então, hoje nós escolhemos concordância, tá? A aula de ontem já está no YouTube, a de hoje provavelmente vai estar. Então, se houver algum probleminha na conexão, vocês vão poder ver. A previsão é de 1 hora de duração desse nosso encontro hoje aqui. Eu não vou, para não me perder, né, nesse material, no conteúdo, né, assim como acontece em sala de aula, eu vou focar o material, vou focar a aula e, posteriormente, tendo tempinho no final, se alguém tiver alguma dúvida, eu, na medida do possível, respondo. De qualquer maneira, vocês já estão com o contato, que é o meu Facebook, né, Cláudia do Ponto. Também vocês podem escrever para mim, claudia do ponto, @gmail.com.
E eu tenho sempre prazer em atender a todos dentro das minhas possibilidades. E olha só, já podemos começar agora, isso aí, claudia.gmail.com, tá bom? Eu acho que a gente já pode começar a conversar sobre concordância verbal. Então, eu preparei um material para nós acompanharmos, tá? Juntos, vamos lá, começar a trabalhar o que é concordância, como a ESAF apresenta esse tipo de questão, quais são as pegadinhas. Então, o candidato que se prepara para a ESAF, tá? Vai ver direitinho hoje o que deve fazer, como deve se comportar quando a questão envolver concordância verbal, tá? Vamos lá, vou abrir aqui o link para vocês. Vamos lá. Então, agora eu vou apresentar para vocês o material de concordância verbal com foco na ESAF, tá bom? Vamos juntos. Primeiro, o que é concordância? Concordar, estar de acordo, né? Quando alguém concorda com outra, é que está de acordo. E o que é a concordância? Concordância em si consiste no mecanismo que leva as palavras a adequarem-se umas às outras harmonicamente na construção frasal. Então, o conceito de concordância não é de concordância verbal. Concordância, o conceito de concordância é isso, é a adequação de uma palavra a outra dentro da frase, dentro da construção frasal, tá? Concordância nominal, que não é objeto de estudo hoje, né? Indiretamente acaba sendo, mas não é propriamente. Concordância nominal é o quê? Nome. O que é nome? Nome é adjetivo, é substantivo, são palavras que vão se ajustar àquele substantivo. Então, existe uma relação entre o substantivo e um outro elemento que se refere a ele. E aí eu estou diante de uma concordância nominal. Então, voltando aqui para o material, adequação entre o substantivo ou palavra com valor substantivo, como um pronome, e os elementos que a ele se referem. Adjetivos, palavras com valor adjetivo, como artigo, pronome, numeral e particípio. Então, a relação entre nomes. Já a concordância verbal, que é o objeto do estudo de hoje, é a variação do sujeito conformando-se ao número e à pessoa do sujeito. Então, olha só, isso que a gente vai ver hoje é exatamente a adequação, a flexibilização do verbo em relação ao sujeito. E essa flexibilização, ela pode se dar de várias formas, né? Então, a concordância, ela pode ser tanto a nominal como a verbal. Ela pode ser gramatical, ou seja, aquela que segue os padrões gramaticais vigentes, né? Que a gente chama, entre aspas, de a certinha, né? Também pode ser uma concordância atrativa, e a concordância atrativa é aquela em que o termo concorda com o outro mais próximo, né? Se for o nome, se for o verbo, ocorre a concordância não gramatical. Não é a concordância com todos os elementos gramaticais, os padrões gramaticais. É a concordância com o mais próximo, por isso que ela é conhecida como atrativa. E a ideológica é aquela em que se realiza a concordância com a ideia e não com os padrões gramaticais vigentes. Então, prevalece a ideia em detrimento do rigor gramatical. Existem casos específicos, tá? Então, não vale a gente somos, né? Isso daí não é concordância aceita pela norma, né? Ela não é aceita, mas nós vamos ver algumas que são e que, inclusive, nós usamos. Ninguém pode ser, assim, no dia a dia, tão nerd, tão rigoroso. Todo mundo comete um deslize ou outro, todo mundo fala, às vezes erra a concordância, ainda mais na linguagem oral, que é tão dinâmica, é o pensamento e fala, pensamento e reprodução. Então, isso pode acontecer na fala. O problema ocorre quando você está diante de uma prova, quando você está diante de uma
correspondência oficial, de uma coisa formal, de um ato formal. Nesse momento, o rigor gramatical é claro, tá? Nesse caso, você não pode admitir deslizes. Mas a concordância ideológica não é um deslize. A concordância ideológica é como se fosse uma permissão, tá? Só para deixar claro aqui para o pessoal do chat, esses slides, eles não estão disponíveis no material que vocês receberam, foram as questões que eu vou abordar aqui hoje, tá? Então, esses slides vocês vão poder ver, tomar nota com calma, depois revendo essa aula pelo YouTube, quem assim desejar, ok? Bom, então vamos lá. Não tem os slides mesmo não, tá? Vocês não precisam ficar catando que nem loucos aí, que não vão encontrar. Só vão encontrar o material que eu botei, que foram as questões de aula, tá bom? Então vamos de volta à concordância. Então, a concordância, ela pode ser desses 3 tipos, ok? Gramatical, atrativa, né? Nós vimos a gramatical, a atrativa e a ideológica. E agora vamos ver exemplos desses tipos de concordância. Exemplos de concordância gramatical. O padre, o noivo e a noiva podiam ser vistos. Nesse caso, eu estou diante de um sujeito representado por 3 núcleos. Um é padre, o outro é noivo e o terceiro noiva. Esses 3 elementos, eles formam o sujeito composto, conceito que será revisto hoje e no decorrer das correções das questões. Tá? Estou fazendo só um apanhado da teoria. Nesse caso, nós temos o sujeito anteposto ao predicado. O predicado é esse, podiam ser vistos. Na concordância gramatical, o que acontece? A locução verbal, nesse caso, locução porque existe mais de um elemento formando o verbo. Nesse caso, eu tenho 3 elementos: verbo poder, verbo ser, verbo ver. Essa conjunção de verbos aqui, ela vai se flexionar no plural porque eu tenho 3 núcleos de sujeito, tá? Padre, noivo e noiva. Então, podiam ser vistos. A mesma coisa acontece quando o sujeito está posposto. Quando primeiro eu tenho o predicado e depois o sujeito composto. Nesse caso, por realizar a concordância gramatical, ele ficou no plural. Agora, na concordância atrativa, estando o sujeito posposto, o sujeito vem depois do predicado, é possível na concordância atrativa a concordância ser realizada com o elemento mais próximo. Qual é, nesse primeiro exemplo, o elemento mais próximo? Padre. Então, podia ser visto o padre, o noivo e a noiva. Ainda que essa ação se refira aos 3 elementos, presta atenção no que eu estou falando aqui, estando o sujeito posposto, o sujeito ainda vai aparecer. O sujeito não apareceu e veio primeiro o predicado. Nesse caso, eu posso realizar a concordância atrativa. Ele já garante a concordância com o primeiro elemento. Olha o segundo exemplo. Agora, o primeiro núcleo do sujeito composto é noiva. Então, estando o sujeito posposto, o sujeito composto posposto, ou seja, o sujeito composto depois do predicado, ele pode realizar a concordância atrativa. Então, aqui, realizando com a noiva, o elemento que se flexiona em gênero vai para o feminino. Podia ser vista a noiva, o noivo e o padre. Então, esse é um caso de concordância atrativa, quando o sujeito composto está depois. Então, a locução verbal, nesse caso, realiza a concordância com o mais próximo.
também poderia realizar a concordância gramatical, como nós vimos antes, no outro exemplo. Agora, um caso de concordância ideológica. A gente precisa deixar nosso pai descansar. Por que é a concordância ideológica? A concordância com a ideia. A ideia é que a gente, sou eu e você, né? Eu e vocês. Então, a gente é uma expressão do colóquio, né? Uma expressão coloquial do dia a dia, que nós usamos muito, que leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Precisa. Então, a gente precisa, né? Essa situação ocorre em outras línguas, inclusive, né? A gente dá a ideia de nós. Só que a gente é uma expressão que leva o verbo para a terceira do singular. Acontece que se eu for usar um pronome possessivo, eu vou retomar a ideia de nós. Então, a gente precisa deixar nosso pai descansar. Então, a concordância, nesse caso, foi com a ideia de que existe um pai em comum, que é nosso pai. Ainda que o sujeito não esteja representado pelo pronome nós. Então, concordância ideológica, por quê? O sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo está na terceira pessoa do singular, mas o pronome está na primeira do plural. Então, houve uma discordância, teoricamente. Concordância ideológica. A concordância não foi gramatical. A concordância foi com a ideia. A mesma coisa no segundo exemplo, em que o pronome de tratamento, Vossa Senhoria, ele leva qualquer termo que se refira a ele para o feminino, Vossa Senhoria. Quando o sujeito resolve colocar o adjetivo no masculino, o que ele está indicando? Ele está indicando que a concordância está sendo feita com a ideia, ou seja, essa autoridade é um homem, não é uma mulher. Então, ele deixou claro aqui que é um homem. Ele não realizou a concordância gramatical, ele realizou a concordância ideológica, tá? Bom, concordância verbal. Então, como nós falamos, na concordância verbal, a regra geral é que o verbo concorde com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito, então, aquilo tudo que nós vimos antes, né? O núcleo antes força a concordância gramatical, o núcleo depois, ele pode realizar a concordância atrativa. O que é o sujeito simples? Havendo um só núcleo, a concordância direta, ou seja, sujeito anteposto ou posposto. Então, o núcleo é um só. Só existe um elemento com o qual o verbo vai concordar. Então, sinceramente, não interessa se esse elemento já estava presente ou se ele vai ser apresentado depois. Se está anteposto ou se está posposto. Se ele é apenas um núcleo, é com ele que a concordância vai ser feita. A menina do sapato vermelho atraía a atenção da garotada. O núcleo é menina, por isso que o verbo fica no singular. Naquele inverno, ocorreram vários episódios de chuvas fortes. Ocorreram no plural porque está concordando com episódios que é o único núcleo do sujeito, tá? Essa concordância que eu falei, a pergunta que surgiu no fórum, concordância ideológica, é aceita? Sim, inclusive cai nas questões de prova, tá? Quando ele fala, essa concordância foi feita em função da ideia e não em função da gramática, certo? Tá? Mas tem que observar se o caso é de concordância ideológica, tá bom? Então, nesse caso, o verbo correflexionou para concordar com a palavra episódios, que é o núcleo. Nesse ponto, quem faz prova da ESAF e da Fundação Carlos Chagas tem que tomar muito cuidado, porque como a gente vai ver nas questões de prova, é questão clássica da ESAF. Ele separa o núcleo, normalmente no sujeito simples, o núcleo que está num número
nesse caso aqui é plural, episódios, vamos supor. Ele distancia esse núcleo do verbo e intercala entre esses dois elementos vários termos no número diferente daquele do núcleo, levando o candidato a ser enganado, entre aspas, né? Então, ocorreu no momento posterior, episódios de chuva forte. Pronto, você vai ver que distanciou, intercalou com um monte de linguiça. Pode crer que tem pegadinha ali, tem casca de banana. Cuidado, tá? Tomara que você de tanto fazer prova, tanto fazer questão, você já vai ficar sabendo exatamente onde pisar, tá? Então é isso, sujeito simples, ele exige a concordância direta, tá? No sujeito composto, né, é aquele em que existe mais de um núcleo, a posição desse termo em relação ao verbo interfere na sintaxe de concordância. Então, estando o sujeito representado por mais de um núcleo, eu agora tenho que tomar cuidado, porque a posição pode interferir na sintaxe de concordância. Se o sujeito, primeiro caso, sujeito composto, estiver anteposto, ou seja, a posição de que vem primeiro o sujeito e depois o verbo, nesse caso, é o que eu costumo dizer. A regra qual é mesmo, gente? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O bendito já apareceu, está aqui. Sujeito já foi apresentado. Depois é que vem o verbo. Pronto, o verbo não tem mais saída. O verbo tem que realizar a concordância com todos esses núcleos. Por isso que a concordância é a concordância gramatical. Agora, quando a posição se inverte, quando o sujeito composto estiver posposto, ou seja, primeiro aparece o verbo chega na sala, não está vendo ninguém. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que concordar com alguém, eu tenho que concordar com alguém. O primeiro que aparece, ele pode realizar a concordância. Então, estando o verbo antes do sujeito, tanto faz, eu posso fazer a concordância gramatical, mas também posso fazer a concordância atrativa, facultativamente, tá? Então, finalmente, vamos estudar uma questão da exata. Essa questão que vocês estão vendo está no material de vocês, é a primeira questão do material. Inclusive, seria muito bom que depois vocês tentassem refazer essas questões, né? Imprime de novo, tenta refazer sozinho, sem olhar o comentário de hoje, para treinar, tá? E quanto mais questão você fizer, mais craque você fica, tá, meu filho? Então, vamos lá. Essa questão foi da Receita Federal, de 2009, e eu reproduzi na íntegra, mas nós vamos comentar item por item. Primeiro item é a letra A. Primeira coisa, pessoal, cuidado com o enunciado. Por quê? Porque na letra A, você leu o enunciado. Os trechos abaixo constituem um texto adaptado de O Globo. Assinale a opção que apresenta erro de concordância. Errou. Você está procurando onde há erro. Pronto, fica isso na cabeça. Eu costumava na prova botar uma bolota enorme aqui. Erro, erro. Porque lá pela letra C você já esqueceu, você já vê uma coisa certa e já marca, né? Você já está tão tenso, nervoso, né? Todo mundo te cobrando para passar no concurso, inferno na sua vida. Não. Nesse momento é você e a prova. Então você tem que ter o domínio da prova. Vamos lá. Procurar se essa opção A tem erro. Vamos ler juntos? Para sustentar um crescimento duradouro nos moldes do registrado no ano passado, a economia brasileira precisa se preparar. Se o núcleo é economia, precisa estar certo. Precisa se preparar, multiplicando seus investimentos. Por que eu botei em negrito? Porque daqui a pouco vai aparecer alguma coisa aí que pode estar se referindo a esses investimentos. Então, todo cuidado é pouco. Então, multiplicando seus investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Que está retomando esse pronome que
está retomando investimentos. Então, são os investimentos que parecem deslanchar. Perfeita concordância. Ponto. Ou seja, o que significa esse ponto aqui? Se encerra um período. Se dá início a um novo período. E presta atenção agora. Nesse início de período, vamos ler. Mas leva algum tempo até que atinjam a fase de maturação. Quem é que vai atingir a fase de maturação? Está explícito esse sujeito do verbo atingir aí? Não. Mas eu consigo entender pelo contexto que ele se refere aos seus investimentos. Quer ver? Multiplicando seus investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Mas leva algum tempo até que atinjam, esse aqui ficou faltando, até que atinjam a fase de maturação. Então, eu estou diante de um caso, né, do sujeito que eu consigo pressupor. A gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Continua. Esse é o sujeito oculto. É aquele que não está expresso na construção, mas pode ser identificado a partir, da desinência verbal, ou seja, ele não está expresso, mas eu consigo entender que o verbo tem como sujeito aquele elemento. Por quê? Porque o verbo está no plural, na primeira pessoa do plural. Olha o exemplo. Estivemos aqui ontem. Quem estivemos? Quem é o sujeito de estivemos? Nós. Então, isso é chamado de sujeito oculto desinencial, porque a desinência do verbo indica quem é o seu sujeito, ainda que ele não esteja explícito, tá? Qual é o segundo tipo de sujeito oculto? Quando, a partir do contexto, eu consigo identificar, que foi o caso da questão. Sujeito oculto contextual, como na questão. A economia brasileira precisa se preparar, multiplicando seus investimentos, que, aliás, parecem deslanchar. Mas leva algum tempo até que atinjam a fase de maturação. Então, o verbo atingir está na terceira pessoa do plural, porque o seu sujeito oculto é o elemento que está presente na outra oração, que é seus investimentos. E eu consigo descobrir isso a partir do contexto, tá? Então, ainda que pertença a outro período, podemos identificar que seus investimentos é sujeito oculto do verbo atingir. Esse item está certo. Gostou da carinha? Bom, vamos lá. Tem gente palpitando aqui. Letra B. Nesse período, tem gente que chutou a letra B, hein? Vamos ver. Nesse período, seria preferível que a economia crescesse em ritmo moderado, na faixa de 4% a 5% ao ano, para evitar pressões indesejáveis sobre os preços ou uma demanda explosiva por importações, o que poderia comprometer em futuro próximo as contas externas do país. Gente, o que pode estar errado ou certo, ou é pegadinha nessa opção? A expressão o quê? Ela está retomando toda a ideia anterior, né? Então, ela está retomando o que se disse até então, nas orações passadas, né, que compõem o mesmo período. Nesse caso, por ele estar resumindo, eu vou manter o verbo concordando com a expressão o quê. Por isso que o verbo está no singular e está certo. Então, quem marcou B, perdeu, tá? O pessoal resolve fazer panelaço agora, né? Então, vamos lá. Abstrai. Vai lá, letra C. O Brasil, felizmente, tem uma economia de mercado, na qual controles artificiais não funcionam ou causam enormes distorções. As iniciativas de política econômica para se buscar um equilíbrio conjuntural deve, então, se basear nos conhecidos mecanismos de mercado. Eu já contei para vocês, eu já tinha adiantado que a pegadinha da ESAF e também da Carlos Chagas, isso é típico de ESAF e Carlos Chagas, às vezes aparece em questão da Fundação Getúlio Vargas também, é separar o núcleo do verbo e intercalar elementos em número diferente daquele núcleo e deixar o verbo no número diferente para enganar o candidato. Então, olha só,
Quem é o núcleo desse sujeito? Iniciativas. As iniciativas de política econômica para se buscar um equilíbrio conjuntural. Preste atenção, olha a quantidade de elementos nessa intercalação no singular. Política econômica, equilíbrio conjuntural. E aí ele apresenta o verbo no singular, deve. O pobrezinho, coitado, trouxa, né? Ficou lendo aquilo tudo no singular, quando chegou no verbo, achou tudo normal. Só que ele tem que lembrar que quem concorda, com quem o verbo tem que concordar? Com iniciativas. O núcleo é um só e está anteposto. Concordância gramatical. Então, esse é o caso clássico da ESAF. É o caso que você tem que tomar cuidado. Está sempre em prova. Não deixe se enganar. Não se deixe enganar. Separar o núcleo do sujeito do predicado, intercalando elementos em número diferente para enganar o candidato. Sujeito às iniciativas de política econômica, o núcleo é iniciativas, então o verbo tem que ficar no plural. Esse item está errado, como eu estava buscando o item errado, a resposta é letra C. Parabéns. Parabéns que vocês colocaram. Agora vamos observar as outras. No caso do Banco Central, na letra D, o instrumento que tem mais impacto sobre as expectativas de curto prazo, sem dúvida, é a taxa básica de juros. Então, o verbo está perfeitamente no singular. Essa taxa básica que estabelece um piso para a remuneração dos títulos públicos. Então, também está no singular corretamente, porque retoma a taxa, então está certo. E, em consequência, para as demais aplicações financeiras e operações de crédito não subsidiado. Item certo. Seguindo, letra E. Se a taxa de juros precisa agir sozinha, precisa no singular concordando com taxa. Na busca desse equilíbrio conjuntural, o aperto monetário pode levar os agentes econômicos a reverem seus planos de investimento e, com isso, o ajuste se torna mais moroso, sacrificando emprego e renda. Presta atenção agora, muito importante. Eu estou diante de uma flexão de infinitivo, que é uma manga com caroço enorme para você chupar, meu filho. É uma das coisas mais complicadas. Então, como hoje nosso objetivo é resolver questão e ser objetivo, eu vou lembrar qual é a regra que se aplica nesse caso do verbo rever. O aperto monetário pode levar os agentes econômicos a reverem. Quem vai rever alguma coisa são os agentes econômicos. Então, quando o sujeito do verbo já estiver expresso na construção, essa flexão do infinitivo passa a ser facultativa. Eu tanto poderia ter falado, pode levar os agentes econômicos a reverem, como pode levar os agentes econômicos a rever seus planos de investimento. O sujeito já estava presente, então o infinitivo pode ou não se flexionar. Está certo. O item é, resposta foi a letra C. Próxima questão, auditor de 2009. Próxima questão vocês vão acompanhando junto comigo, tá bom? Letra A. A pesquisa anual de serviços do IBGE é um retrato confiável do emprego, do salário e da renda no setor, que mais contribui, esse que retoma, o setor que mais contribui, tá certo? Para o PIB. Na pesquisa que saiu agora, de 2007, o IBGE se valeu de dados de 1 milhão de empresas que empregavam, tá certo? Porque retoma empresas. E obtiveram receita operacional. Então, nesse caso, as empresas que empregavam e que obtiveram. Então, tá certo. Letra B. O rendimento médio dos trabalhadores declinou de 3,2 salários mínimos para 2,5 salários mínimos no período. Sabe-se que o salário mínimo foi corrigido bem acima da inflação.
Mas o salário real nos serviços cresceu, o salário cresceu apenas 6,3% entre 2003 e 2007, ou seja, abaixo do PIB. Sabe-se que o salário mínimo, isso é um sujeito oracional. Sabe-se isso. Diante de sujeito oracional, o verbo sempre fica no singular. Sabe-se isso. Isso é sabido. Ainda tem uma construção passiva aí. Construção passiva a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, o item está certo. A letra C. A participação da folha de salários no valor adicionado caiu. A participação caiu de 51,8% em 2003 para 47,4% em 2007. Isso é um indício de que mais recursos foram destinados para pagamento de tributos ou para aumentar o lucro das companhias. Então, os recursos foram destinados e tem certo, não estava tão complicado assim. Vamos passar para a letra D. Nela, o IBGE comparou os dados de 2003 com os de 2007, período em que a massa salarial paga pelas empresas pesquisadas evoluíram de 61 bilhões de reais para 106,8 bilhões de reais. Vamos lembrar? Olha aqui, gente, de novo, caso clássico. Caso clássico. Qual é o núcleo desse sujeito, meu filho? A massa salarial paga pelas empresas. Qual é o núcleo? Massa. Então, o verbo tem que ficar no singular. Evoluiu. Né? Quem não evoluiu é isso. Então, item errado, a resposta dessa questão foi D. Ok? Letra E. Quando se somam salários, agora eu peço toda atenção para vocês. A resposta dessa questão foi D. Então, já sei que o erro não está aqui, mas esse é um ponto muito importante. Presta atenção. Quando se somam salários, retiradas e outras remunerações, alguns setores apresentaram recuperação expressiva entre 2006 e 2007. Caso dos serviços financeiros de corretoras e distribuidoras de valores, atividades imobiliárias e aluguel de bens, serviços de informação, serviços prestados à família. Eu estou diante de uma concordância de voz passiva e eu quero que vocês prestem atenção. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação verbal. É preciso que o verbo seja transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Por que, professora, que tem que ser transitivo direto, direto e indireto? Porque eu preciso do objeto direto. Esse objeto direto, que na construção passiva será o sujeito paciente. Então, o verbo precisa ter esse objeto direto na voz ativa, para que na voz passiva esse termo seja o sujeito. Como é voz passiva? Ela pode ser analítica, ou seja, análise é uma coisa longa, né? Vamos fazer uma análise do clima. Está tentando, vai falar pra caramba, né? Então, análise analítica é grande. Existe um verbo auxiliar, existe o verbo principal, pode haver até o agente da passiva. Então, muitos elementos aparecem na voz passiva analítica. Os livros foram roubados. Eu tenho uma locução verbal em que o verbo auxiliar é o verbo ser e o verbo principal fica no particípio. Também pode ser uma construção passiva sintética, síntese. Síntese é o quê? Resumo, diminuiu, enxugou. Então, quando você tem uma voz passiva sintética, eu vou eliminar elementos. Tanto é que muitas vezes não aparece agenda passiva. Em regra, não aparece agenda passiva. Eu vou tirar esse verbo auxiliar, só vai ficar com o verbo principal. Só que vai entrar agora um elemento que se chama o pronome apassivador. Então, o verbo está acompanhado do pronome apassivador ser. Ele vai se flexionar de acordo com o sujeito paciente. Então, por favor, preste atenção. Roubaram-se os livros. Os livros foram roubados. Só que nesse caso, por existir a partícula se e o verbo ser transitivo direto, existia essa ideia passiva, que os livros foram roubados, esse verbo roubar vai ter que concordar com os livros. Os livros é o sujeito.
Tá? Então, nesse caso aqui, retomando a questão, quando se somam salários, retiradas e outras remunerações, né? Sabendo que eu estou diante de uma concordância de voz passiva pronominal, que é a sintética, e eu tenho um verbo que é transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto, que é o verbo somar. Quem soma, soma alguma coisa. Acompanhado do pronome ser, né? E a ideia passiva, porque salários, retiradas e outras remunerações são somadas, eu tenho uma voz passiva pronominal. O verbo somar é transitivo direto. Eu tenho a ideia passiva de que os salários são somados. Então, sujeito passivo é salários, retiradas e outras remunerações, correto o verbo no plural. Tá? Pronto, próxima questão. Olha só, aqui, de novo, o Ministério do Turismo, a dúvida também envolve a voz passiva. Julgue a assertiva correta. Vamos direto para a questão, depois a gente vai para o texto. Mantém-se a correção gramatical com a redação. Reabriu-se as vendas dos ingressos. Lá em cima, no texto, eu botei em negrito para você visualizar facilmente. As vendas dos ingressos foram reabertas. Então, mais uma vez, relembrando, voz passiva, pronominal, né? Verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto com pronome ser, ideia passiva. A venda dos ingressos foram reabertas. Voz passiva analítica. Sugestão. Reabriu-se as vendas dos ingressos. Verbo reabrir é transitivo direto? Alguém reabre alguma coisa? Sim. Então, vale. Segundo item. Existe o pronome ser? Sim. Reabriu-se. Existe ideia passiva? Sim. As vendas foram reabertas. O que está errado aqui, então, gente? O fato de que o verbo concorda com o sujeito. Então, é reabriram-se as vendas dos ingressos. Item errado, sugestão errada. Tá? Continua. Próxima questão também dessa prova, envolvendo voz passiva. Ele está sugerindo uma substituição. A original era: os smartphones e as redes sociais consolidaram-se como instrumentos de comunicação instantânea. Eu posso trocar consolidaram-se por quê? Por qual opção? Consolidou-se? Não. Foi consolidado no singular? Foi se consolidando no singular? Então, tudo que tiver singular, gente, se eu já sei que o sujeito é composto e a ideia é passiva, elimino A, elimino B, elimino D. Agora, ele tem consolidavam-se e foram consolidados. Então, vem um terceiro item muito importante aqui na voz passiva. Eu preciso manter o tempo verbal, tempo e modo. Letra C está jogando o verbo para um tempo diferente do original. Então, também não está correto. Então, na transposição de voz passiva sintética para analítica, de consolidaram-se, que é a voz passiva sintética, eu vou usar o verbo consolidar, que é o verbo principal, e incluir o auxiliar ser, jogando esse verbo principal no particípio. Agora, anota isso. Cuidados a serem tomados. O primeiro, a concordância, que nós já vimos, com o sujeito paciente. E o segundo, cuidado que você tem que tomar, manter o tempo e o modo verbais originais. Então, o correto é que eles foram consolidados. Voz passiva analítica, resposta letra E. Também, então, a resposta foi letra E. Pronto, mais uma questão do auditor da Receita de 2009. Também é uma questão clássica da ESAF. Vamos ler? Se já parece ser possível comemorar a recuperação embrionária, o mesmo não se pode afirmar da prometida reforma nas finanças globais. Até pouco tempo, a modificação radical das regras sobre a atuação dos bancos nos sistemas financeiros eram alardeadas como condição fundamental para a retomada do crescimento em bases sólidas. Sujeito, a modificação radical das regras dos não me interessa mais nada. Eu já sei que o núcleo é modificação. Como é que está o verbo, hein? Eram alardeadas? Não. Então está errado, porque se o núcleo é modificação,
eu tenho que manter no singular. Era alardeada. Olha aqui, mais um caso clássico. Vamos ver se você consegue pegar. O movimento se segue às bilionárias operações de salvamento e injeção de capital feitas pelos governos de vários países para impedir a quebradeira generalizada dos bancos. A ausência de regulamentação ampla e eficaz para atuação... Pronto, parou. Você já está vendo que tem muita linguiça aí sendo enchida, né? Qual é o núcleo dessa história toda aí? Ausência. A ausência, você no seu material já deu uma sublinhada bonita aqui, né? Ausência. De regulamentação ampla e eficaz para a atuação das instituições financeiras são ainda mais preocupantes. Então, gente, se o núcleo é ausência, o verbo tem que ficar no singular. É ainda mais preocupante. E nesse caso, por ser predicado nominal, ou seja, representado por um verbo de ligação com adjetivo, ele também vai para o singular. Item errado. Próxima, Secretaria de Fazenda de São Paulo. A história se repete com monotonia. Vamos fazer junto aí. Ano após ano, o balanço de... Opa, já começou a encher linguiça, já ligou o alerta na sua cabeça. O balanço de acidentes, sublinha balanço. Balanço. O balanço de acidentes nas estradas registram números ascendentes. Olha aqui, ó, intercalou com um monte de coisa no plural e jogou o verbo plural. Mas quem é que era o núcleo, gente? Balanço. O balanço registra números ascendentes, né? Então, o balanço registra ou não? O balanço registra. Item errado. Mais uma. Tais movimentos, intercalou. Vale lembrar que é para você esquecer, mas você não esqueceu. Você teve aula comigo aqui, sabe da manha. Movimentos, sublinha movimentos. Tais movimentos, vale lembrar, teve origem para tudo, clássico da ESAF. Tais movimentos teve? Tá certo? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Então, olha lá. Tais movimentos tiveram. Item errado. Mais uma. Preocupados com o mau desempenho recente das exportações do Brasil para os Estados Unidos, exportadores e especialistas em comércio exterior preveem um período de maiores dificuldades para os próximos meses. O desaquecimento da economia americana é a causa mais óbvia que apontam de um menor crescimento das compras no Brasil. Não vou ler o resto, não me interessa, já sei que não me interessa, é óbvio que na hora da prova você vai ler tudo, né, meu filho? Você não é bom. Mas vamos lá, que é o objetivo. Primeiro item dessa questão era: analise. A forma verbal prevém está no plural para concordar com os Estados Unidos? Lê, meu filho. É só ler, meu filho. Basta ler com atenção, calma, respira fundo, bebe uma água. Preocupados com o mau desempenho recente das exportações, exportadores e especialistas em comércio exterior prevêem. Pelo amor de Deus, questão fácil não pode ser perdida. Então, não é Estados Unidos, é exportadores e especialistas em comércio exterior. Então, está errado. E o segundo item dessa prova. A forma verbal apontam está no plural para concordar com próximos meses. Vai lá. O desaquecimento, vou começar daqui, ó, do finzinho. O desaquecimento... Não, desculpa, eu tenho que começar do começo, né? Não posso começar do fim. Preocupados com o mau desempenho recente das exportações do Brasil para os Estados Unidos, exportadores e especialistas em comércio exterior preveem um período de maiores dificuldades para os próximos meses. O desaquecimento da economia americana é a causa mais óbvia que apontam de um menor crescimento. Quem é que está apontando qualquer coisa, gente? Pelo amor de Deus. Isso é um caso de sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado é aquele que eu não tenho determinação? Ou será que é um sujeito oculto contextual, que nós já vimos? Vamos lá ver o que é? Vamos lá. Exportadores e especialistas em comércio exterior preveem. Eles apontam um menor crescimento.
Então, na verdade, eu consegui identificar. É um sujeito oculto contextual. São os exportadores e os especialistas em comércio exterior que apontam alguma coisa. Tá? Esse sujeito pertence ao período anterior, mas pode ser identificado a partir do contexto. Então, esse item também está errado. Olha aí, verbo haver, Secretaria de Fazenda de São Paulo. Os dois estão errados, então, tá? É certo que houve expansão da frota, tanto de carros como de caminhões. Aí, vamos lá para a questão. A forma verbal houve é impessoal e a oração da qual ela constitui o núcleo do predicado não tem sujeito. Certo ou errado? Certo ou errado? É o caso de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O que é isso? Casos em que não se pode atribuir a ação verbal a nenhum elemento oracional. E a construção articula-se a partir do verbo impessoal. O que quer dizer verbo impessoal? Impessoal porque não tem pessoa, ou seja, não tem sujeito. São construções em que eu não posso atribuir aquela ação a ninguém especificamente. Caso fenômeno da natureza, hoje chove muito, realidade no Rio de Janeiro. Verbo haver, no sentido de existência ou de ocorrência. Há bons e maus alunos. Houve muitos casos de roubos na região. Indicação de tempo decorrido. Há anos não vejo. Então, todos esses casos, exatamente por ele ser impessoal, o verbo fica no singular. Fenômenos meteorológicos. Fez 42 graus hoje. Agora vem o perigo. Indicação de tempo e distância. Quando eu uso o verbo ser. O verbo ser é o verbo que pode se flexionar. Ele é um verbo especial. Então, mesmo não tendo sujeito, sendo o caso de oração sem sujeito, ele vai concordar com o que se segue, que é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito de um sujeito que não existe. Olha que loucura! Então, nesse caso, o verbo ser é o único que pode se flexionar. Nos demais casos, o verbo fica na terceira pessoa do singular e é por isso que está certo. A forma verbal houve é impessoal e a oração da qual ela constitui núcleo é o do predicado, não tem sujeito. Mais uma vez, explorando, na questão da análise tributária da Receita Federal, 2009, o verbo haver. Há sociedades que têm a vocação do crescimento. E ele propõe, posso substituir a por existe? Vamos prestar atenção? Nesse caso, por indicar existência ou ocorrência, o verbo haver é impessoal, ou seja, permanece na terceira do singular. Só que essa regra não se aplica ao verbo existir. Apesar deles estarem no mesmo campo semântico, eles significarem a mesma coisa, o verbo haver não se flexiona. Mas o verbo existir, sim, se flexiona. O verbo existir, sim, possui sujeito. Então, a relação sintática, relação entre os elementos da oração, também vai se alterar. Com o verbo haver, o que se segue atua como objeto direto. Então, em as sociedades, o verbo haver não tem sujeito, fica no singular, e o que vem em seguida é complemento do verbo haver, é objeto direto. Já no verbo existir, não. No verbo existir, esse elemento passa a ser o sujeito, motivo pelo qual o verbo com ele concorda. Então, em as sociedades, o verbo fica no singular. Mas é diferente com o verbo existir, porque o verbo existir vai se flexionar com o sujeito. Sociedades passa a ser sujeito de existir e, nesse caso, ele tem que se flexionar. Tá? Então, está errado. Tá? Próxima questão do MPOG. Letra A. Em 2010, foi proibido a entrada? Eu estou diante de uma concordância com predicado nominal. Na verdade, esse caso é um caso de concordância nominal, mas eu vou tratar da mesma maneira porque envolve concordância. Predicado nominal é aquele em que a informação mais relevante está no predicativo do sujeito, ou seja, entrada proibida.
cabendo ao verbo o papel de ligação entre o sujeito e esse termo da oração. O adjetivo, nesse caso, deve se flexionar de acordo com o sujeito, ainda mais estando esse núcleo acompanhado de determinantes. Então, foi proibida a entrada. A resposta é letra E. Tá? Próxima questão do auditor da Receita Federal de 2014, questão pegando fogo, né? Vamos lá, vários itens em destaque, pedindo para que você analise a concordância, né? O erro gramatical, meu filho, pode ser de tudo. Tudo e pouco. Tudo e muito. Vamos lá. Primeiro item. No desenho constitucional, os tributos são fonte importantíssima dos recursos financeiros de cada ente político. Recursos esses indispensáveis para que façam frente ao seu dever social. Então, a concordância se faz com o termo recursos. Por isso, o verbo fazer está corretamente no plural. Próximo, letra B. Ele está falando sobre a passagem do prever. A concordância tem que ser feita com a expressão tal princípio. Isso porque tal princípio prevê. Então, por isso, o verbo prever está no singular corretamente, porque o núcleo é princípio. Certo? Próximo, letra C. Nesse caso de seja outorgado, ele está concordando com quem? A exigência da autonomia econômico-financeira determina que seja outorgado a cada ente político vários tributos. Se vários tributos serão outorgados, eu não posso deixar no singular. Então, é que sejam outorgados vários tributos de sua específica competência. Se o sujeito paciente é tributos, você vai ter que concordar com ele. Resposta letra C. Parabéns para quem acertou. Próximo, só para a gente verificar. A exigência da autonomia econômico-financeira determina que seja outorgada a cada ente político vários tributos de sua competência específica para por si próprios instituírem. Quem é que vai instituir? Agora, você vai ver o caso de concordância ideológica. Colega que perguntou aí, existe, professora, possibilidade de cair concordância ideológica? Está aí, minha filha, no auditor da Receita de 2014, o último concurso. A expressão por si próprios remete ao termo anterior, cada ente político. Peraí, mas se ele está falando cada ente político no singular, ele está botando por si próprios, por quê? Porque todos eles vão instituir tributos. Então, existe aí uma concordância ideológica. Ele concorda com os entes políticos. E é por isso que esse elemento está corretamente no plural. Como já vimos, no caso de concordância com o infinitivo, o termo que exerce sujeito já apareceu, já era a cada ente político, que na concordância ideológica foi para o plural, por si próprios. Nesse caso, a flexão pode ser feita ou não. Ele optou por fazer, está certo. Tá? Agora, o mesmo raciocínio da letra D se aplica à letra E. Nesse caso, ele vai se flexionar. O instituírem e o terem estão remetendo ao mesmo sujeito, que é entes políticos. Então, também está certo. Então, seja outorgada, que era o erro, letra C. Né? Então, vamos lá. Próxima questão também do auditor da Receita. Ele aparece com um monte de sugestão e você tem que dizer onde está errado. Vamos lá. Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são tão otários quanto parece. Será que esse... Aí eu vou... Ele não coloca na ordem, olha só. Ele não coloca na ordem. Cuidado, eu vou fazer a análise na ordem, tá? Então vamos lá. Para a letra A. Uma delas aponta ainda que ele poderia trocar o aponta por apontam? Não.
Porque a concordância de uma delas se faz com a palavra uma. Tá bom, vou mais devagar um pouquinho. A concordância se faz com uma. Então, uma aponta para alguma coisa. Então, essa sugestão está errada. Eu estou atrás da sugestão certa. Ah, não, desculpe. Vou voltar lá. A única opção em que provoca erro é a letra A. Porque eu não posso botar no plural, porque eu tenho que realizar a concordância com uma, tá? Resposta letra A, dá até tristeza, já recebi a resposta na letra A, vamos analisar as outras. Ué, e essa daqui, professora? Letra A e B? Não está errada, não? Vamos lá. 2 pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. Eu posso colocar isso no plural? Ué! Olha bem, na construção original é possível subentender a existência do pronome isso. Não são tão solidários quanto isso parece, né? Então, nesse caso, ficou no singular. Mas também posso pressupor a existência do auxiliar. Nesse caso, eu teria a construção não são tão solidários quanto parecem ser. Então, nesse caso, o auxiliar está aí e o principal estaria subentendido, né? Então, eles não são tão solidários quanto eles parecem ser. Então, também poderia botar no plural, não há erro gramatical, esse item está certo. Destinam para destinar. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção nesse item. Foi da última prova do auditor da Receita. Polêmico. A preferência pelos pedintes, a quem se destinam 30% da ajuda. Atenção, ele está falando, se a gente já sabe que a letra A é a resposta, significa que essas duas opções, destinam no plural e destina no singular, são válidas. São válidas? Como assim? Pronome ser, a quem se destinam. Então, verbo destinar é um verbo transitivo direto, destinar alguma coisa a alguém, né? Transitivo direto e indireto. Destina 30% da ajuda. Isso daqui é que é a ideia passiva. Ele é o sujeito. 30% da ajuda são destinados a quem precisa, né? Aos pedintes. Nesse caso, eu estou diante de uma voz passiva. Com o sujeito anteposto, se o sujeito fosse anteposto, que não é o caso, o sujeito fosse anteposto, presta atenção, para de conversar com o colega. Presta atenção. 30% da ajuda se destinam aos pedintes. Você falou, você já viu, que 30% da ajuda, eu tenho aí uma construção com 2 elementos. Um deles é percentual. O outro, o complemento, ajuda. Como se realiza essa concordância? Eu posso fazer a concordância estando o sujeito anteposto, eu posso realizar a concordância com os 30%, e nesse caso vai para o plural, mas também posso realizar a concordância com o complemento, nesse caso fica no singular. Atenção, por favor. Nesse caso, o sujeito estaria anteposto, só que na questão o sujeito estava posposto. Se destinam 30% da ajuda. E agora, vocês vão ver que essa foi uma questão polêmica. Olha aqui, na época, vou mostrar para vocês o recurso que eu sugeri. Gostaria de saber se está visível, se está claro. Lá no ponto dos concursos, na parte em que eu publico os artigos, nessa ocasião, maio de 2014, eu sugeri recurso. Tá vendo aí? Eu queria um retorno para saber se está legal. A minha sugestão de recurso
era exatamente para essa questão. Olha aqui. A letra a banca indica como resposta. E realmente esse item está incorreto. Tendo como sujeito um segmento uma delas, não pode o verbo se flexionar no plural, pois a concordância recai sobre o vocábulo uma. Contudo, há outra resposta possível. Na opção C, que é essa que nós estamos analisando agora, o sujeito representado por 30% da ajuda se encontra posposto ao predicado, se destinam, estando o verbo em concordância com o numeral percentual. Né? Só lembrando aqui em cima, a quem se destinam 30% da ajuda, né? Aqui. A banca, vem para cá agora, a banca sugere a troca pela forma verbal no singular destina. Contudo, havendo inversão sintática e sendo o verbo colocado antes do sujeito, a concordância se dá com o número. Vieram 60% da turma. Então, estando o sujeito representado por uma expressão percentual, mesmo acompanhado de um elemento em número singular, por ele estar depois, eu tenho que realizar a concordância com esse elemento mais próximo. Olha a lição de Evanildo Bechara, não sou eu que estou falando, é o Bechara. Maior gramático, vivo, graças a Deus. Ele fala o seguinte, na gramática escolar da língua portuguesa. Se o verbo vier antes da expressão de porcentagem, ou se o termo preposicionado estiver deslocado, a concordância se fará com o número existente. Ficou excluído 1% dos candidatos. Ele manteve no singular, porque o sujeito, né, representado por 1% dos candidatos, está depois do verbo. Então, ele realiza a concordância com o número percentual. Olha outro exemplo que Bechara apresenta. Foram admitidos este mês 10% da lista. Realizou a concordância com 10%. Deste modo, meu artigo, deste modo, não procede a sugestão da banca de flexão do verbo no singular, uma vez que o verbo deve realizar a concordância com o numeral. O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu foi que essa questão não foi anulada. Então, posicionamento doutrinário da banca no sentido de que, mesmo com o sujeito posposto, a flexão verbal seria facultativa. No plural, concorda com 30%. No singular, concorda com ajuda. O item C foi considerado correto. Tá? Então, essa foi a última prova de auditor da Receita. Uma prova super recente, considerando a ESAF, que é uma banca que não faz tantos concursos quanto o SESP, quanto a Fundação Carlos Chagas, né? É uma banca bem seletiva. Então, cuidado. Na hora da prova, você tinha uma delas, claramente, uma questão errada, e essa, que é uma situação difícil. Marque a letra A, esqueça a letra C, tá? E aí, depois a gente briga se for o caso, mas melhor garantir o ponto, né? A letra D, abrimos, ele pode colocar no abrem? Vamos olhar? Duas pesquisas divulgadas recentemente revelam que os brasileiros não são tão solidários quanto parece. Uma delas aponta ainda que, quando abrimos mão, há preferência pelos pedintes. Quando abrimos mão, ele sugere a troca por abrem. Qual é a intenção do autor quando coloca esse verbo na forma abrimos? Ele inclui, ele se inclui. Então, nesse caso, ele vai jogar para o primeira pessoa do plural, porque ele também se inclui nessa situação. E agora, quando ele coloca o verbo na terceira plural, abrem,
Também é possível, porque nesse caso ele está concordando com brasileiros. Então, uma delas aponta ainda que quando abrem a mão, quem é que abre a mão? Os brasileiros. Então, nesse caso, ele não está se incluindo, tá? Ele está mantendo a situação impessoal. Agora, as duas flexões seriam possíveis, por isso não há erro gramatical. Esse item está certo. E para terminar, verbo abater. Nós já falamos sobre flexão de infinitivo, rapidamente, né? E, além disso, poucos contribuintes sabem que é possível abater impostos através de doações. Ele sugere a troca por é possível abaterem impostos através de doações. Posso? Posso ou não posso? Bom, a intenção do autor, ao manter o verbo impessoal, né, sem flexão, é usar o conceito genérico. Abater impostos é possível. Isso é possível. Amar é difícil, né? Só que ele também pode realizar concordância com contribuintes. Os contribuintes abaterem os impostos. Então, nesse caso, ele sendo um infinitivo pessoal flexionado, eu entendo que poucos contribuintes sabem que é possível eles abaterem impostos. Então, é possível a troca do abater pelo abaterem? Sim. Vai mudar a relação sintática. Vai mudar a estruturação. Mas, gramaticalmente, possível. Tá? As duas flexões são possíveis, por isso, a substituição não provocaria erro gramatical e o item está certo. O erro estava na letra A. Eu sei que a dificuldade é grande. Concordância é um assunto muito amplo. Nós demos uma pincelada no material. Esse material está disponível. Eu vou colocar. O vídeo vai estar disponível para vocês reverem. Eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dúvida, né? Forma impessoal significa que o verbo não se flexiona. Então, impessoal é sem sujeito, tá? Não quer dizer que é sujeito oracional. Sujeito oracional é um sujeito representado por uma oração. Existe sujeito representado pela oração. O verbo fica na terceira do singular porque ele está concordando com uma oração. É diferente de verbo impessoal. Verbo impessoal não possui sujeito. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, mandem e-mail, mandem mensagem no Facebook. Só reiterando, o curso que está já disponível é o regular completo, inclusive, só para você ter ideia de como esse assunto, concordância, é um assunto amplo. Nós temos 3 aulas de concordância no curso regular. São muitos casos de concordância. Quando você vai precisar de uma boa base para você se preparar para um concurso, você tem que fazer um curso completo, tá? Não parta logo para um curso de exercício, porque o exercício é dinâmico, é uma velocidade maior que nós temos que empregar. Você precisa primeiro ter a base gramatical. Tendo essa base gramatical, vamos praticar, né? É como se o bebê quisesse sair correndo antes de saber andar, né? Não pode. Tudo a seu tempo. Eu espero que vocês sejam muito bem-sucedidos, que tenham gostado desse material, da minha aula, e me coloco à disposição mais uma vez. Foi um prazer muito grande usar esse novo formato para vocês, tá? Para vocês terem esse contato comigo, ok? Material do SESP, tem gente perguntando. Por enquanto, disponível só o livro que eu mostrei lá no início do... Quem perdeu o início, eu volto aqui, tá? Essa é a minha página do Facebook, Cláudia Kozlovski, entra como Cláudia do Ponto também, tá? Aqui é o livro Questões Comentadas SESP, lançada pela editora Método, tá? Já vai sair uma nova edição em breve, já estou trabalhando nisso. Me sigam lá no Facebook, podem mandar convite. Quem não tinha visto antes, está vendo agora, Cláudia Kozlovski lá no Facebook. Esse daqui é o livro, tá?
Assim que ele entrar, eu vou ficar muito feliz. Isso aí. Tá? É o livro do CESP. Quem está perguntando por questões do CESP, esse é um bom material, modéstia à parte, graças a Deus. Ok? Meu curso regular, a pergunta que surgiu aqui, rapidinho. O Face é Cláudia do Ponto, tá? O meu curso regular, ele é um curso amplo. Ele é um curso amplo, ele não é voltado para banca nenhuma diretamente. Tanto é que, como eu falei, são 15 aulas, ao fim de cada aula, uma bateria de questões para vocês resolverem, com gabarito comentado. E eu selecionei, independente da banca, eu peguei um pouquinho de cada coisa, questões mais antigas, questões mais novas, tem de tudo. Por isso que ele é um material completo, porque ele não é para banca nenhuma, ele é para todas as bancas. É um material super completo da redação oficial, da todos os assuntos que vocês podem ver lá no link do Ponto, tá? No site do Ponto de Concurso do curso online. Então, quem quiser estudar até a base, pode se preparar para Fundação Getúlio Vargas, CESP, bancas regionais, o que vocês precisarem, vocês vão ter uma ótima base para poder depois fazer exercício, ok? Se não conseguir me localizar no Face, se estiver dando algum problema, manda uma mensagem para mim, Cláudia, do ponto, @gmail.com. O livro está saindo, Darlan. O livro vai sair mais uma edição, porque parece que já tem muito lugar que não tem. Muito obrigada. Pode acompanhar, tá? Aguarde pelo site de compras de editoras e tal, vai chegar o livro do CESP. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço vocês. Até a próxima. Um prazer estar com vocês aqui. Abraço.